Vamos lá, Jason. Pessoal, a gente fez um curso intensivo aqui enquanto vocês assistiam às apresentações, né, Jason? Vamos lá. Pronto, Aí, tá professor. vendo? Agora sim. Eu Obrigado, Jason. fechei e abri de novo. Não sei se isso tem relação, enfim. Essas coisas de computador, sabe como é que é? Fica à vontade, qualquer Certinho. coisa eu apareço, tá bom? Tá Coloque em bom, tela cheia, professor. por favor. Meu áudio tá bom? Teu áudio tá bom, só não tá em tela cheia. Não tá em tela cheia. Não. Pra gente, não. Quer dizer, Pronto. Sim? não foi ainda não. Faz o seguinte, lá embaixo, vai lá embaixo do lado direito. Isso, Sim. vai. Mais pra esquerda, do lado, mais pra esquerda. Aí. Tenta uma dessas. Não tá mudando, tá vendo? Exibição de leitura. Apresentação de Tá slides. tudo certo. Eu dou E, F5, ó. Pra e do mim aqui lado tá tela esquerdo, lá em cheia. cima. Hã? Pra mim aqui tá tela cheia. Pessoal, tenta passar os slides aí. Você tá passando? Tô. Não passa pra gente, tá vendo? Tira da tela cheia e tenta colocar de novo. Tirei. Pronto, F5. Não tá indo. Faz o seguinte, Jason. Apresenta sim, não tem problema não. Pode ser? Sem ser a tela cheia. Pode, tira essa nota do apresentador aí, Beleza. Qualquer coisa eu volto, tá bom? Tá, A tranquilo. Gabriela tá dando uma dica aqui, deixa eu ver. Acho que seria. Deixa eu botar na tela para você ler. Acho que se você abrir a apresentação em modo apresentação e depois na hora de compartilhar escolher a página de modo apresentação funciona. Tá, então eu dou F5. Interromper o compartilhamento. E vou compartilhar de novo. Acho que essa dica foi boa, hein? Gabriela sabe tudo. Foi? Deixa eu tentar, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Maravilha. Valeu, qualquer coisa eu volto. Boa apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, desculpa aí o transtorno em relação ao horário. Bom, meu nome é Jason Vasques, apresento o artigo intitulado Análise de redes no polo aquático, antropometria, posição tática e parâmetros de desempenho. Então, tive a parceria neste estudo do professor Guilherme Tucher, professor Diego Paixão e o professor Flávio Castro. Então, represento o grupo de pesquisa em esportes aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o artigo, uma breve introdução, né, uma breve contextualização, em seguida o artigo com os objetivos, os métodos, resultados e discussão, conclusão e considerações finais. Então, polo aquático é um esporte coletivo, de invasão, com interação com o adversário, onde o principal objetivo é fazer gols e simultaneamente defender a sua própria meta. Então, a prática do polo aquático requer domínio de habilidades específicas e vastas, que vão além dos 4 estilos esportivos. Então, contém técnicas de sustentação e deslocamentos, as técnicas de manejo da bola e o conhecimento tático técnico. Então, a experiência, né, o tempo de prática, ele é fundamental para o desempenho ou para o desenvolvimento de um jogador de polo aquático de bom nível técnico. Então, a seguir, temos uma figura representando o campo, onde, neste caso, né, a equipe azul está defendendo e gorros vermelhos está atacando. Então, entendendo um pouco melhor as posições táticas. As posições táticas centrais, né, que contém o armador e o centro. As posições táticas periféricas, que contém os alas e os pontas. E o goleiro. Então, a antropometria, é possível afirmar que a antropometria possui uma relação positiva com a posição tática. Ou seja, jogadores de posições táticas centrais, jogadores com maior envergadura, maior altura, maior peso, né, possuem a tendência de obter melhor desempenho, né, quando comparado aos jogadores de perímetro, né? No caso, os jogadores dos alas e os pontas, né, que tem a tendência aí de
serem jogadores mais baixos, menor estatura, né, menor envergadura e menor peso. No polo aquático, alguns estudos vêm testando correlações entre variáveis de desempenho. Então, destaque para alguns testes específicos da modalidade, como velocidade do arremesso, agilidade e impulsão vertical. E o predomínio destas investigações são as análises bivariadas, ou seja, as análises nas quais onde é feita uma comparação, né, de um parâmetro em relação ao outro. E uma das alternativas às análises bivariadas é justamente a análise de redes, onde basicamente, né, é possível analisar diferentes variáveis, né, de diferentes naturezas de modo integrado, que representa mais o que é o polo aquático, né, que são padrões complexos de interação. Então, considerando as possibilidades mais amplas da análise de redes no esporte, a necessidade de compreensão das possíveis relações entre parâmetros que influenciam o desempenho no polo aquático e o possível efeito da experiência prática sobre o desempenho, este estudo apresenta como objetivo estudar parâmetros de desempenho no polo aquático por meio das análises de redes. Então, população do estudo, jogadores de polo aquático, a amostra composta por 24 jogadores, sexo masculino, de 4 times distintos, divididos pelo percentil 50 da experiência, né, em anos. Então, a tabela 1 consta ali a frequência absoluta e relativa das posições táticas dos participantes. Então, a amostra total de 24, então, ao total, 3 jogadores de centro, representando 12,5% da amostra, e 21 jogadores de perímetro, representando 87,5% da amostra. Os dados antropométricos, a experiência e a posição tática foram obtidos antes da realização dos testes. Então, em relação aos parâmetros de desempenho, aplicados os testes de agilidade, proposto por Tucher e colaboradores em 2014, o teste de velocidade do arremesso, proposto por Ferragut e colaboradores em 2010, o teste de salto vertical, proposto por Platonow em 2005. Análise estatística para as variáveis escalares, média, desvio padrão e limite dos intervalos de confiança das médias foram calculadas. Para as variáveis categóricas, frequências absolutas e relativas foram calculadas. O tamanho de efeito da experiência sobre as variáveis escalares foi verificado com Dedicoin. E para avaliar os parâmetros de desempenho, né, considerando possíveis associações entre antropometria, posição tática e experiência, a técnica de Machine Learning, ou análise de redes, foi utilizada no JASP. Então, em relação aos tamanhos de efeito, experiencianos apresentaram, apresentaram um tamanho de efeito grande, estatura, envergadura, tamanho de efeito trivial, massa corporal total, tamanho de efeito moderado, impulsão vertical, tamanho de efeito moderado, e agilidade e velocidade da bola, tamanho de efeito pequeno. Então, na figura 1, representa a rede formada, né, pela amostra, onde constam todas as variáveis, mesmo sendo de diferentes naturezas, como experiência, idade, estatura, envergadura, massa corporal total, posição tática, impulsão vertical, agilidade e velocidade da bola. Bom, as linhas azuladas, elas representam ou indicam as relações positivas entre as variáveis. As linhas avermelhadas, as relações negativas. E a espessura das linhas representam a magnitude, né, a força dessas relações. Então, medidas de centralidade foram selecionadas para a interpretação desta rede. Foram calculadas e apresentadas na forma de score Z. São elas: strength, indicam quais variáveis no atual padrão da rede possuem relações mais fortes. Então, destaque para a posição tática, onde apresentou 1,75, e impulsão vertical, que apresentou 0,77. Expected influence, né, indicam quais variáveis seriam as mais influentes na rede. Consequentemente, as variáveis mais suscetíveis a intervenções. Então, a envergadura apresentou 1,70
e experiência apresentou 1,32. Ou seja, são variáveis que, a partir de possíveis intervenções, poderiam, de alguma forma, alterar o padrão atual da rede. E closeness indicam quais variáveis possuem o caminho mais curto entre as outras, ou seja, quais variáveis poderiam sofrer efeitos de intervenções mais rapidamente. Então, posição tática apresentou 1,23, impulsão vertical apresentou 1,14. Ou seja, a partir de possíveis intervenções, estas, portanto, posição tática e impulsão vertical, seriam aquelas variáveis que sofreriam efeitos mais rapidamente, consequentemente alterando o padrão atual da rede. Então, a influência da experiência na antropometria e parâmetros de desempenho, indicado nos tamanhos de efeito moderado para a massa e impulsão vertical, respectivamente. E a experiência exerce papel preponderante no desempenho no polo aquático, né? Esse estudo vai nessa direção, né? Então, visto que as melhores equipes no mundo possuem jogadores com idade média superior a 25 anos de idade. E a iniciação nas grandes potências mundiais ocorre antes mesmo dos 10 anos de idade. Então, a rede apresentou conectividade e complexidade nas relações, né, uma rede com as variáveis muito próximas, muito bem conectadas, ou seja, sensível, né, a intervenções. Isso deve-se também ao fato da rede, da amostra, no caso, ser composta por jogadores jovens, um período aí sensível, né, de formação, um período sensível a intervenções no treinamento. Então, por meio da análise de redes, foi possível visualizar o nível de complexidade, né, e a magnitude das interações entre as variáveis antropométricas e de desempenho no polo aquático. A antropometria e experiência influenciam no desempenho de ações específicas, como agilidade, velocidade do arremesso e impulsão vertical, e também na adaptação da posição tática. Com a perspectiva da análise de redes no polo aquático, se mostrou uma ferramenta extremamente útil, né, na análise das relações entre diversos parâmetros que podem influenciar o desempenho em polo aquático. E aí uma possibilidade de ampliação deste estudo seria, por exemplo, elaborar redes individuais, né, por atleta, também explorar o polo aquático feminino, assim como categorias de base e o polo aquático adulto. Algumas limitações do estudo, importante indicar, né, o número de jogadores da posição tática central, né, de 24, 3 jogadores da posição tática central, antropometria específica, né, comprimento de segmentos, dobras cutâneas, seriam mais informações aí que poderiam enriquecer um pouco mais, né, o estudo, e as análises realizadas em situações de jogo. Então, obrigado pela atenção, desculpa o transtorno aí em relação à apresentação, né, inicial. O e-mail para contato, jasonvasquez@gmail.com, para, enfim, dúvidas, né, tem relação às análises de redes aí, ok? Obrigado pela oportunidade, professor Guilherme. Jason, obrigado mais uma vez. Quer falar um pouquinho sobre o seu livro? Mostra ali pra gente, por favor. Ah, ok. Deixa eu só... Eu fechei a tela? Deixei de compartilhar? Eu que tirei sua apresentação. Tá, perfeito. Bom, eu publiquei um livro recentemente, Polo Aquático, Fundamentos e Proposta de Ensino. Então, a ideia desse livro, né, o objetivo principal é fazer com que mais pessoas conheçam o polo aquático, né, e também tenham um norte, né, para quem quer trabalhar com polo aquático. Então, basicamente, aborda contexto histórico, as principais técnicas, né, as técnicas de sustentação e deslocamentos, o conhecimento tático-técnico, as técnicas de manejo da bola. Também tem um capítulo que consta apenas dedicado ao ensino para as crianças, né, e um modelo de plano de aula. Então, seria mais um guia, né, inicial, né, porque o polo aquático é um esporte que ainda necessita de massificação, né, da prática. E uma das dificuldades é justamente poucos profissionais da educação física conhecer, né, o polo aquático. Excelente. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Legal. Pessoal, Jason, obrigado, tá bom? Obrigado, Obrigado aí professor. por tudo. Valeu, valeu. Obrigado.